Sejam bem-vindos ao Pod Lei, o seu guia legal no mundo dos podcasts. O nosso programa tem um oferecimento de Rápido Chapuri, Clínica de Estética Rosa de Saron, Dr. Anastácio Sintra, terapeuta naturopata, gente. Olha só, o nosso podcast dessa semana tem um tema bem importante, extremamente importante, atual e necessário para você que é pai. Nós vamos falar sobre ECA digital, né? O cuidado das crianças no mundo, no ambiente digital. Para essa conversa, eu trouxe... O programa hoje é em dose dupla. Olha, eu trouxe duas pessoas assim de conhecimento para você, uma juíza e uma advogada, gente. As doutoras, olha só, Isabelle Sacramento, juíza de direito, e a doutora Carol Cabral, mestre em direito. Assim, o currículo dela eu não vou falar não, porque senão vou passar o programa todinho falando, tá? A gente vai para o intervalo comercial. Quando voltarmos, aí sim a gente vai começar esse bate-papo bem interessante. Já voltamos. O Ultrafocus é aquele tratamento que todo mundo ama porque realmente faz diferença. Ele usa ultrassom microfocado para firmar a pele e estimular o colágeno de um jeito seguro, sem cortes. Essa tecnologia trabalha lá no ponto certo, ajudando a definir o contorno facial, suavizar linhas, levantar a pele e devolver aquela aparência mais descansada e firme que a gente ama. É perfeito para quem quer melhorar flacidez no abdômen, braços, pernas, interno de coxas e glúteos. Clínica de Estética Rosa de Saron, porque cuidar de você também é um ato de amor. A Rápido Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutor Anastácio, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna, dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, eu tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou. Um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto. Justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia, tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais. Voltando do nosso intervalo comercial, agora sim, vamos começar o nosso bate-papo com elas. Olha só, a gente não poderia deixar finalizar o mês de março sem falar em mulher, né? Nas mulheres. E para finalizar, eu trouxe foi duas. Olha só a responsabilidade aqui no estúdio, ó, tá cheio de homens, gente. Olha só, vocês vão ter que aguentar hoje porque são três. Meninas, sejam bem-vindas ao Pod Lei. É um prazer enorme recebê-las aqui, doutora Isabelle Sacramento, juíza de direito, como eu falei para vocês. Olha o nível do Pod Lei. E também a doutora Carol Cabral, que já é praticamente, daqui uns dias você vai pegar a chave e dizer assim, quem manda no Pod Lei sou eu. Gente, vamos dar as mãozinhas que é para dar sorte aqui, iniciar o programa. Muito obrigada, sejam bem-vindas. Vamos começar com a juíza, doutora. Geralmente, quando a gente começa o Pod Lei, a primeira vez que o entrevistado vem aqui, eu quero que ele se apresente aos nossos telespectadores para conhecer um pouquinho quem é Isabelle Sacramento. Eita, como é difícil fazer essa descrição, né? Mas quem sou eu? Eu sou uma alagoana que estou no Acre há 13 anos. Abracei o Acre, estou aqui, constitui minha família, sou mãe de 2 meninas lindas, apaixonada, minha melhor missão, mais difícil também, mas a melhor.
E estou juíza de direito aqui, atuo na Coordenadoria da Infância e da Juventude, sou titular de uma vara criminal na capital, mas atuo também na Coordenadoria da Infância e da Juventude. Ai, que legal. A doutora Carol Cabral não precisa se apresentar, porque eu não estou falando, daqui uns dias ela vai dizer assim, Mirley, sai daí que agora quem apresenta pode ler. Ah, que sou eu. Não, é uma honra estar sempre aqui, né? Poder trocar informações e eu até falei agora com mais responsabilidade ainda, ao lado da doutora Isabelle, que é uma referência nossa, né? Para nós operadores do direito, nosso sistema de justiça, é uma honra, doutora Isabelle, assim como é uma honra sempre estar com você, Mirley. Olha que legal, uma comunicadora, uma operadora de direito e uma aplicadora da lei. Muito bom, gente. Encaixou certinho. Levando informações para vocês, é claro, a gente brinca assim, mas queremos levar o que há de melhor com relação a seus direitos, ao conhecimento necessário para vocês. Vamos falar um pouquinho da coordenadoria da qual a senhora faz parte, doutora? A Coordenadoria da Infância e da Juventude, ela é coordenada, né, presidida pela desembargadora Regina, que é a coordenadora, eu sou a vice-coordenadora. Então, a função da Coordenadoria da Infância e da Juventude dentro do Tribunal de Justiça, ela dá um apoio institucional e administrativo para todas as demandas que tratam da criança. Então, se tem alguma situação de alguma crise específica que precisa de interlocução com a Secretaria de Saúde, com os tribunais, Ministério Público, OAB, então a Coordenadoria entra em nome do magistrado ou em nome do Tribunal de Justiça para fazer essa articulação político-institucional. Então, às vezes a gente faz campanhas de conscientização sobre entrega voluntária, campanhas de adoção, faz sobre as necessidades básicas das crianças dentro dos processos, né? Quando o juiz não pode falar fora do processo, a coordenadoria vem falando em nome daquele juiz para alcançar a proteção efetiva da criança e do adolescente. Esse é o nosso papel principal, é que as políticas públicas e judiciais de proteção da criança e do adolescente, elas sejam efetivadas. Legal. Meninas, antes da gente se aprofundar, né, nesse tema que trouxemos hoje, que é um tema bem atual, eu queria falar um pouquinho a respeito de nós, mulheres. Encerrando março, né? Hoje, 27 de março, última sexta-feira. E aí, falar um pouquinho, né? Porque nosso dia é todos os dias, mas março é um mês especial. Vamos falar um pouquinho como é que vocês, começando com a senhora doutora, como é que a senhora vê a mulher na sociedade hoje, principalmente no estado do Acre? Mirley, é sempre um desafio, né? Falar de mulher no nosso estado, principalmente em razão da nossa cultura, do nosso histórico. Infelizmente, e felizmente a gente já avançou um pouco, mas infelizmente parece que nós ainda estamos patinando em algumas situações, né? Temos ainda um índice alarmante, infelizmente, de feminicídio, e isso acarreta uma série de prejuízos para a nossa sociedade, né? Porque atinge diretamente crianças e adolescentes também, muitos ficando órfãos aí em razão do feminicídio. Então, aquelas futuras gerações que precisavam desse cuidado acabam, de alguma forma, sendo tragicamente descuidadas em razão dessa ausência aí da proteção materna, muitas vezes, e de ver aí mulheres que poderiam contribuir mais ainda para a sociedade estarem sendo tragicamente assassinadas, tragicamente tendo sua vida interrompida ou mesmo prejudicada em razão aí desses índices alarmantes da violência em si, a violência de todos os níveis contra as mulheres. A senhora, como juíza, deve receber e conhecer, porque quando nós falamos da infância, como a senhora mesmo citou, quando a vida de uma mulher é ceifada, interfere 100% na vida de uma criança, né, doutora? Na verdade, é assim, como juíza criminal, eu sempre digo assim, o mundo não é um lugar seguro para as mulheres. E parece que o Acre está se tornando cada dia menos seguro. Então, o mês de março, ele não é um mês de comemoração do que a gente já conquistou. A gente já conquistou muito, mas a gente ainda tem muito mais para conquistar. Então, assim, é um mês de luta para que as pessoas reconheçam a importância de proteger a mulher. Não é só a mulher trazer a mulher junto, né? Não é aquela questão de cooperação feminina. É a questão da mulher ser vista como objeto de proteção, né? De que a luta contra a violência feminina, ela não é uma luta só feminina, né? Eu tenho que lutar para que a minha mãe fique bem, para que as minhas filhas fiquem bem, o meu marido tem que lutar. Então, assim, ou a gente toma essa consciência de que esse movimento tem que ser conjunto, né? De todos, de toda a sociedade, como cidadão, como órgão público, como ente público, para que essa luta seja abarcada por todos. Verdade. Porque as mulheres estão morrendo todos os dias. E o mês de março, gente, olha só,
é um mês, como você falou, de lutas, né? Mostrar que nós estamos ali, uma pela outra, e a gente não vai largar a mão. E agora, no mês de março, foi aprovado, né, pela Câmara, a Câmara e o Senado, a lei de violência vicária, que é aquela lei onde, se eu estiver enganada, por gentileza me corrija, é aquela lei onde o covarde não ceifa a vida da mulher, mas ele tira a vida dos filhos ou de algum parente para atingi-la, né? E essa lei foi ampliada para você que cometer tal crime, teve entre 20 até 40 anos de prisão, né? De reclusão. E aí tem a lei anti-misoginia, que isso é uma... Se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso, aproveitando aí para os homens prestarem mais atenção, que as mulheres hoje estão amparadas, não só através da proteção da Lei Maria da Penha, que é a da violência patrimonial, violência física, mas também agora com a lei da violência vicária, né, doutoras? Sim. E a misoginia, na verdade, ela já existe na sociedade. Sim. E agora nós, a sociedade brasileira, o ordenamento jurídico, ela criminalizou, né, a misoginia e, assim, nós estávamos até debatendo sobre isso, um grupo de mulheres também atuantes nessa área, que nós vamos precisar debater cada vez mais a misoginia para que a gente se conscientize do que efetivamente ela é e para que tenha eficácia, o que está previsto em lei, né, doutora? Exato, porque essa questão da violência contra a mulher, ela tem esse fundo cultural. Então, a gente precisa passar por um processo de conscientização de todos que envolvem. Então, assim, é como eu vou educar o meu filho menino, é como eu vou ensinar a minha filha o que é violência e o que não é violência. Então, assim, a gente começa de casa, entendeu? Até chegar ao ponto dele entender que tratar mal, violentar a mulher, é muito além do que qualquer ato de besteira, né? Porque tem muitas situações em que os meninos não reconhecem aquele ato como um ato de violência de gênero. E Então, a gente ensinar os nossos filhos desde cedo, para que os homens da nossa família vejam que aquilo ali é violência, porque está tão entranhado na sociedade que, às vezes, os homens não conhecem, não conseguem compreender a potência daquele ato de violência. Não é só a violência física, é a violência psicológica, a violência patrimonial. Então, a gente precisa construir uma cultura de conscientização de todos, também das mulheres, para que elas se reconheçam como vítimas de violência doméstica. Não é só aquela violência física, né? Porque, infelizmente, a gente tem aquela ideia de que violência é só quando bate. Mas tantas e tantas mulheres sofrem violências tão maiores dentro do ambiente social, né? Que elas não conseguem sair dessa bolha e identificar que aquilo ali é uma violência muito mais grave, às vezes muito mais doentia do que a violência física. E essa discussão tem que passar por todos os cenários sociais, né? Não só no sistema de justiça, não só nas escolas, não só no nosso ambiente familiar, mas todos nós, mulheres, que temos vozes, né? Que possamos levar isso para que a sociedade possa entender. Eu acho que é justamente esse o caminho. É um processo de conscientização coletiva. Né? Em todos os lugares, a gente tem que falar sobre violência de gênero, em todo lugar. Da nossa casa, ao lugar que a gente passa, no supermercado, da gente identificar, da gente apontar que aquilo ali é uma violência de gênero. Isso é importante. Então, olha só, mulherada, é 180, viu? O colega tá passando qualquer dificuldade aí, violência doméstica 180. Você não tá só, tá? Estamos todas juntas, lutando por você. Agora, vamos falar... Na sexta-feira passada, nós tivemos aqui o delegado da Delegacia de Crimes Cibernéticos, doutor Eustáquio. E agora nós vamos falar com vocês a respeito do ECA Digital, né? Crimes no ambiente digital contra criança e adolescente. Doutora, quem começa primeiro? Vamos falar sobre isso. Essa lei aí que já iniciou. Alguém tem que botar a moral na casa, né? Porque tá difícil. Sim. Nós vivemos uma sociedade diferente daquela de 1990, né? Isso aí todo mundo 1979. Eu digo assim, com o advento do Estatuto da Criança e Adolescente, né? É um cenário diferenciado. As nossas crianças e adolescentes, elas vivem mais no mundo digital. Isso daí é indiscutível. Verdade. Seja para socializar, seja para se divertir, seja para aprender, né? E aquele instrumento de aprimoramento, né? De educação, ele pode ser utilizado, infelizmente, para crimes digitais.
E aí o Estatuto da Criança e Adolescente, naquela visão de 1990, não é o suficiente, embora tenham princípios que ali são importantíssimos também para o ambiente virtual, né? Porque a proteção não é só no espaço digital, ela tem que ser no espaço físico e no espaço digital, mas ela precisava se modernizar para atender esse novo anseio, esse novo ambiente que as nossas crianças e adolescentes estão vivenciando. Exatamente, eu acho que essa inovação era justamente isso, a gente não tem como excluir as crianças desse ambiente digital, né? Assim como as crianças, a gente também está se acostumando a viver nessa era digital, a gente está também nesse processo de autocontrole de rede social, de fiscalização, de monitoração do que acreditar e do que não acreditar nas redes sociais, no meio digital. Então, assim, quando a gente traz o ECA digital, a gente traz a inovação de que as crianças têm que conviver nesse ambiente, mas que isso tem que ser uma supervisão. Sim. E aí entra o nosso papel como pai e como mãe, de que a gente não pode deixar de dar o acesso às mídias digitais. Mas a gente tem que fazer essa supervisão, e essa supervisão tem que ser ativa. Mas como que a gente faz? De quem é essa responsabilidade? Então, eu acho que o ECA Digital, ele traz muitas respostas para a sociedade em geral, para os pais e até para as crianças também, para que eles possam saber desde cedo o que ele pode e o que ele não pode acessar, até onde ele pode ir, o que é bom e o que é ruim para ele. Então, esse movimento é muito importante porque ele está trazendo essa responsabilidade para todo mundo, a sociedade, o Estado, as plataformas digitais e as crianças também, né? As crianças de uma forma menor porque eles estão em desenvolvimento, não têm desenvolvimento completo, então eles precisam da nossa supervisão como pais. Mas é responsabilidade de todos nós atuarmos e fazermos esse controle dessas crianças nessas plataformas. Doutora Carol, como é que é aplicado o ECA digital? Porque o Estatuto da Criança é aplicável nas leis normais, o físico, vamos trabalhar o físico. Sim. É fácil, né? Tem alguma situação... Fato, né? Isso, Vai lá e aplica o isso. Estatuto da Criança e Adolescente, E né? como funciona na... O ECA digital, na verdade, a legislação, ela visa a essa proteção, essa mesma proteção especial, a proteção integral do Estatuto da Criança e Adolescente, mas no ambiente digital. E aquilo que a doutora Isabelle falou, traz essa divisão de responsabilidades, como a Constituição já prevê desde 88, olha, não é só a família que tem que proteger, embora a gente saiba que nós temos uma responsabilidade muito maior por estarmos próximos das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos irmãos menores. Mas ela diz assim, ó, agora nesse ambiente digital, no que está vivendo, também a família, as plataformas, a sociedade como um todo e, principalmente, a educação da criança e adolescente, seja no ambiente escolar, seja no ambiente familiar, para que ela também reconheça esses limites, né, do ambiente digital. E, infelizmente, a gente precisou vir de uma situação de total descontrole, porque é muito difícil, a doutora Isabelle também, mãe, assim como você, é muito difícil nós estabelecermos essa linha tênue entre o limite e exatamente saber até que ponto a gente pode entregar esse ambiente digital. E aí acende um alerta para nós, pais, porque nós somos diretamente responsáveis pela conduta dos nossos filhos. Sim. Né? Então, assim, no ambiente digital também precisamos dar o exemplo, né? Principalmente dar o exemplo e ter esse controle maior sobre o acesso do que está sendo ali protagonizado, do que está sendo feito pelos nossos filhos menores. Eu sempre fui uma mãe muito radical. E é tanto que o meu filho, eu tenho um único filho homem e 2 meninas. E o meu filho, ele só teve aparelho telefônico com 16 anos. Até então, ele não tinha e não pegava em telefone, em celular. Aí pergunta, nossa, ele é velho? Não, ele tem 22 anos. Então, dá para ver quanto tempo ele tem de uso do telefone. Não pegava, porque eu sempre observava os meus, os 3, e via quem tinha possibilidade de mais maturidade, mesmo com a idade, de quem poderia pegar no telefone e ter acesso. Não tem? Então não tem telefone. E aí, assim, só que cada um, né, conduz de uma maneira diferente. E aí vem os crimes. Os pais têm que observar que isso aqui, ó, é uma arma. É uma arma pior do que você tem medo do seu filho sair na rua. Nós pais tem né? Quando é criança a gente tem medo. Só que aqui o medo maior está aqui, ó. Isso. E como se prevenir? Quais são os crimes mais comuns que está aqui dentro?
São vários, né, doutora Isabel? Vários, a gente tem cyberbullying, tem a questão da perseguição, tem os crimes patrimoniais, né? Ontem eu estava vendo um programa e os pais dizendo que o filho de 14 anos cometeu suicídio porque ele estava sendo vítima de extorsão nas redes sociais. 14 anos. Tinha uma pessoa, um adulto, que estava extorquindo ele porque ele postou, se fez passar por uma menina, eles trocaram nudes. E aí essa pessoa em algum momento entrou, falou que era uma extorsão e cobrou R$100 para que ele deixasse de divulgar o nude do menino. E o menino, no meio dessa história, cometeu suicídio. Então imagina você pensar que o seu filho está do seu lado, está passando por tudo isso e você não consegue chegar a identificar. Porque às vezes as crianças e os adolescentes dão sinais, mas às vezes não dão. Né? Então, assim, a vantagem do ECA Digital é essa, assim, vamos compartilhar responsabilidades. Você, pai, você tem um poder de supervisão muito importante, mas as plataformas digitais também têm que ter a sua parcela de responsabilidades. Então, assim, a virtude do ECA Digital é trazer para esse campo a prevenção. Porque no caso desse menino, quando chegou o conhecimento, já não tinha mais o que fazer. É a mesma coisa de uma criança ou adolescente ser exposto numa rede social com imagens íntimas ou qualquer que seja. O que é que vai adiantar depois eu tirar essa imagem? Eu tenho que evitar que ela chegue. Exato. Então, assim, a prevenção, ela é muito mais importante do que a repressão. Sim. Não tem dinheiro que pague essa família a morte do filho. Mas a gente tem que achar meios de preveni-los. E essa é a riqueza do ECA. É atuar de uma forma muito mais contundente na prevenção do que na repressão, porque depois disso já era, né? Depois que a imagem foi para a rede social, você não tem controle, você pode até retirar do ambiente digital, mas quantas pessoas acessaram? Em quantos grupos de WhatsApp ela entrou até que ela seja proibida de circular? Depois que entrou na internet, você não tem mais nenhum controle, controle. Então, o ideal é que aquela imagem ou que aquela violação, ela não chegue a acontecer. Ótimo. Doutoras, nós vamos para um intervalo comercial, mas eu vou já jogar para vocês. Quando voltar, vocês respondem. Para vocês, qual a importância de um pôster na internet? Já voltamos. O ultrafocus é aquele tratamento que todo mundo ama porque realmente faz diferença. Ele usa ultrassom microfocado para firmar a pele e estimular o colágeno de um jeito seguro, sem cortes. Essa tecnologia trabalha lá no ponto certo, ajudando a definir o contorno facial, suavizar linhas, levantar a pele e devolver aquela aparência mais descansada e firme que a gente ama. É perfeito para quem quer melhorar flacidez no abdômen, braços, pernas, interno de coxas e glúteos. Clínica de Estética Rosa de Saron, porque cuidar de você também é um ato de amor. A Rápido Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutora Anastácia, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna, dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, eu tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou. Um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto. Justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia, tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais. Voltando do nosso intervalo comercial, gente, em off, a conversa aqui tá bacana.
Antes da gente continuar com o nosso papo, que elas vão já falar a importância do pôster, a gente vai falar dos nossos colaboradores. Olha só, a Clínica de Estética Rosa de Saron é a tua clínica de estética para você aí que precisa fazer uma drenagem linfática, aquele sinalzinho que incomoda, fazer remoção de sinal, limpeza de pele. Eu indico a Clínica de Estética Rosa de Saron. Inclusive, quero mandar um abraço para minha amiga Risalva, Mão de Fadas. Tem também a Rápido Chapuri, que é a tua transportadora, para você que precisa trazer a sua encomenda de São Paulo a Rio Branco, de Goiânia a Rio Branco. Olha só, 5 dias que a tua encomenda está aqui em Rio Branco. Olha, com total segurança e assegurada, rapidez, agilidade, Rápido Chapuri. Gente, para você também aí eu indico, é bem interessante isso para você que tem aquela tatuagem, você fez a tatuagem na adolescência aí e agora tá arrependido, precisa remover. Lá no Dr. Anastácio Sintra, você vai remover a sua tatuagem, você também vai fazer a depilação a laser. Então, passa lá, o contato está aqui na tela e você vai marcar aí fazer uma avaliação para remover a sua tatuagem. Eu indico também para você aí que gosta com almoço de em família aos domingos, de terça a domingo, gente. Olha só, Lago Verde tem a melhor galinha caipira da cidade. Isso eu tenho certeza que lá você vai encontrar a melhor galinha caipira, além de muqueca de peixe. O Lago Verde, olha só, não é Lago do Amor não, gente, é Lago Verde. Fica ali no ramal do Gugel, no Amapá. Tá esperando por você, tá, gente? Olha, agora sim, nós vamos voltar aqui para esse bate-papo. Doutoras, me respondam, por favor, a importância de um pôster. A importância do pôster é porque, na verdade, assim, a rede social ela é espaço de vaidades. Então, quando a gente lança essa ideia, de que a criança ou adolescente lança essa ideia do pôster, ele está procurando validação, principalmente porque a adolescência é muito essa fase de insegurança, né? De indefinição com o próprio corpo, de insatisfação. É muita mudança, é mudança hormonal, é mudança física. Então, você busca essa afirmação. É natural do adolescente. Então, quando você junta essa insegurança com esse uso das redes sociais, termina que a adolescente pode buscar essa validação que nem sempre vai ser suficiente. Né? Então, qual foi a expectativa que ela criou? E essa expectativa ela vai ser atendida. Então, é muito bom a cautela dos pais nessa situação, porque o adolescente ele vai dando sinais dessa mudança de comportamento, dessa insegurança. Então, todas as vezes que há esse post, querendo ou não querendo, vem alguma mensagem subliminar ali, seja de uma necessidade de autoafirmação, seja um pedido de socorro, às vezes até uma depressão. Então, tem que ver o que é que esse post está dizendo por trás, né? O que é que essa foto está querendo dizer? Várias, né? A gente vê, para além de adolescentes, vários casos de adolescentes que cometeram suicídio. Você pegar as redes sociais dessas pessoas, tem estudos que vão mostrando até a evolução das semanas, você vê que está tudo bem, está tudo normal. Tem foto, teve gente que 2 horas antes de cometer o suicídio, estava postando foto, tudo bem. Então, assim, às vezes há sinais que a gente consegue alcançar e outros não. Então, eu acho que a supervisão e a conversa, o diálogo dos pais com o adolescente é muito importante para saber o que queria nesse post. Né? A importância é essa, assim, talvez o adolescente esteja usando a rede social para comunicar um diálogo que ele não está conseguindo ter em casa. Justamente. Então, eu acho que é essa a importância. E esse diálogo em casa é muito importante, na medida do possível, que a gente possa entrar um pouquinho no mundo deles, claro, sem ser muito invasivo, porque o adolescente tem um pouco dessa barreira, vai criando um pouco de barreira com nós, pais, né? Na medida do possível, a gente tem que trazer eles para o nosso diálogo, para o nosso ambiente. E eu sempre uso algumas táticas assim, né? Eu sou mãe de 3 meninas, então são gerações totalmente diferentes, né? Uma de 18, outra de 15, outra de 7 anos. E na medida do possível, aquelas reuniõezinhas que sempre tem em casa, eu converso um pouco com elas, sem ser muito invasiva, obviamente, que elas têm também, né, lá a sua privacidade, a gente tem que respeitar em alguns momentos, mas eu sempre levo para elas assim, um pouco do nosso conhecimento com relação à legislação, a preocupação que eu tenho com relação a essa responsabilização. Agora, sim, eles também têm algumas ideias muito criativas, eu percebo, sabe, doutora, de estarem criando redes sociais, às vezes, que nos limitam também de identificar. E, assim, toda vez que eu descubro uma nova forma que está sendo produzida, eu sempre converso em casa, converso também com os meus alunos,
que eu tenho oportunidade também de dar aula ainda para adolescentes, bem já finalizando a adolescência, mas eu tenho oportunidade. Mas como é que funciona isso? Não, um ambiente de rede social mais privado, adulto não entra, é um tal de um daily. Então, assim, a gente vai tendo que descobrir também, sendo mais vigilantes, aprendendo com eles. Mas, na medida do possível, essa vigilância ela é primordial, ela é fundamental. A educação escolar também, as escolas têm que acabar com esse tabu de que não vai invadir tanto. Não, vocês entendem a linguagem, passam muito tempo com as nossas crianças e adolescentes, e inclusive o ECA Digital fala isso, né? Traz a obrigação de que na grade curricular se discuta a educação digital. Doutora, quando a gente fala de invasão de privacidade nesse contexto do digital, do celular, mas a senhora não acha que uma criança, digamos assim, hoje criança de 5 anos tem telefone. Quando nós falamos de 17, 18, 16, 17 anos, tudo bem. Mas uma criança de 8, de 9, de 10, 11, 12 anos com telefone, invadir a privacidade do filho? Não, de maneira alguma. Até uma obrigação nossa, né? É uma obrigação nossa. Quando eu falo assim, a gente respeitar algumas privacidades, eu falo assim com relação a algumas coisas que entre os colegas eles falam, mas de uma forma não prejudicial, né? É a paquerinha, né? É aquela, vamos dizer assim, aquela conversa salutar, da adolescência normal, né? Mas... Que na nossa época era cartinha, né? Justamente. Mas ainda assim é muito importante que a gente possa estar observando também como esses relacionamentos eles vão dando sinais com relação ao tratamento, né, dos nossos filhos, dos amigos, entre eles. Isso é muito importante. Não é uma tarefa fácil, né? Nós somos de uma geração diferente. Eu sempre vejo aqueles posts que falam na minha época era assim, agora é assado. Então, assim, é um ambiente bem diferente. E a gente vem de uma geração muito diferente, né? A gente vem de uma geração muito repressora. A gente estava conversando antes disso. A gente vem de uma geração muito repressora e estamos passando para uma geração muito livre, né? Então, a gente está pegando essa transição. Talvez os nossos filhos, quando forem educar os nossos netos, não passem por essa dificuldade que a gente tem, porque a gente está nesse conflito. Eu vim de um sistema repressor, mas eu não quero esse sistema repressor para mim, né? Não quero para elas, no caso. E aí, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir? A educação neurocompatível, será que funciona? Então, assim, essa questão da privacidade lá em casa, eu sempre digo muito assim, a minha filha, ela tem rede social, tem celular, eu digo, olha, privacidade tem a ver com maturidade. Entendeu? Você não tem privacidade porque você não tem maturidade para lidar com essas informações. Então, enquanto você não tiver maturidade, você não vai ter privacidade. Eu vou pegar o seu celular sempre que eu precisar, eu vou olhar as suas conversas sempre que eu achar que tem alguma coisa por trás. Então, não venha achar que o seu celular é livre de vigilância, porque ele não é. Lá em casa eu tenho um aplicativo de controle, eu sei o que elas acessam, tem controle de tempo, tem controle de tudo. Então, assim, é uma supervisão que a gente vai fazendo e, assim, à medida que eles vão demonstrando mais segurança, mais maturidade, a gente vai baixando a vigilância. Mas nunca desistindo por completo, né? A gente vai dando uma cordinha. Viu que não deu certo, puxa a corda de novo. E assim a gente vai vindo, estabelecendo para que eles também tenham maturidade para aprender a lidar com as relações sociais. Porque a gente não vai ter como tirar esses meios digitais deles. Eles têm que aprender por si só a lidar com eles. Porque o mundo é digital agora, né? A própria escola manda as atividades por meio digital. Então, assim, a gente não tem como dizer não tem acesso. Eu ainda sou da época antiga. Eu gosto de escrever à mão. Eu gosto bonito é a caligrafia. Até porque se você escreve, você consequentemente aprende mais, né? Doutora, antes que eu faça a pergunta, e já eu vou perguntar e vocês já vão pensando aí, vocês acham que o nosso Estado está preparado para uma educação mais invasiva nas escolas, uma educação mais firme com relação a essa segurança digital? Já me responde. Pedro Henrique, traga aqui para mim, eu quero mostrar isso aqui, ó. Quando a gente fala de criança, quando nós falamos de segurança, e eu quero mostrar, inclusive, a sua conterrânea, minha amiga, doutora juíza de direito, a doutora Camila Cioli, ela lançou esse livro em maio do ano passado. Olha só, gente, Por Trás da Toga, dá uma olhada só. E aí eu convido as mães que têm principalmente filhos atípicos
a adquirir esse livro, gente. É muito interessante a importância de você ler, principalmente as mães, os cuidados, como você tem que ter com seus filhos. E aí tem na editora Elas ou então pela Amazon, tá, gente? A gente pode pegar de volta. Camila tem dado uma isso. lição de vida. Adoro ela, inclusive um abraço para ela. Vamos lá. Nosso estado, será que está preparado, principalmente agora com essa nova lei? Eu acho que precisa se preparar, né? Na verdade, eu acho assim que o próprio ECA, ele não veio trazer uma regra pronta, né? Ele não trouxe um sistema pronto. Ele disse assim, esse é o caminho, vamos trilhar juntos. Então, quem está preparado? Ninguém. Polícia Federal está começando a se preparar com alguns núcleos específicos de cyberbullying, desses crimes digitais. Acredito que a delegacia também, aqui a gente já tem a delegacia do cyberbullying, que já está funcionando. Então, assim, estamos todos juntos caminhando. Preparado, eu acho que ninguém está. Até porque o mundo digital nunca vai dizer que a gente está sempre preparado. Quando a gente acha que não pode acontecer, vem e acontece. E eu sempre digo assim, a mente criativa ou a mente criminosa, ela é muito criativa. Então, quando a gente achar que a gente tem o domínio dessa situação, vai vir alguma coisa nova e a gente vai ver que a gente não tem. Então, assim, a gente dá um passo para frente para dar 2 para trás. Então, eu acho que estamos caminhando, né? Hoje a gente tem o ECA Digital, que já é muita coisa, é o caminho que a gente tem. Então, assim, estamos todos conhecendo. As escolas estão se preparando, eu acho que elas vão ter que se preparar para isso, né? Talvez as escolas estejam preparadas para entrar no meio digital. Mas não sei se ele está preparado para trazer essa informação. Entendeu? O risco dessa informação, então, o risco que as nossas crianças estão correndo. Então, eu acho que um caminho assim, estamos trilhando, preparado ninguém está. E o importante é que essa rede de proteção toda, ela ajude as escolas, ajude a sociedade como um todo, né? Os locais de, vamos dizer assim, de acessibilidade das crianças e adolescentes a entenderem essa importância. Ser um braço forte ali na ajuda das escolas, né? Aí entra o papel do Tribunal de Justiça através da sua coordenadoria, entra o papel da OAB também, que tem o projeto da OAB Vai à Escola, entra ali todas as secretarias envolvidas, né? A Defensoria Pública, a Polícia Civil, a Polícia Federal, para que junto a essas escolas, seja no âmbito público, seja no âmbito privado, possa levar ali instrumentos, possa levar conhecimento para que isso possa ser discutido, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele estava em discussão ainda, porque de certa forma ele passa por alterações, né? Aí vem o ECA Digital e é aquilo que a doutora falou. É muito dinâmica as mudanças sociais, então quando a gente pensa que alcançou, a gente precisa avançar ainda mais. E aí entra todo mundo nessa necessidade de atuação. E é um território muito nebuloso, a gente não tem ideia do que acontece, né? A gente vai ouvindo, vai lendo sobre isso, a gente tem rede social, Discord, que até um ano atrás ninguém sabia o que era. E os adolescentes já sabiam. Já sabiam, né? verdade. Os adolescentes já trafegavam por esse caminho e a gente nem imaginava o que estava acontecendo ali. Então, assim, tinha criança, adolescente matando gato, batendo em mendigo, matando em mendigo, transmitido ao vivo com mais de 1.000 pessoas, 1.000 adolescentes assistindo. Então, assim, e onde nós estávamos que a gente não acompanhou isso? Verdade. Né? Então, por isso que a supervisão de toda a sociedade é tão importante, porque os adolescentes têm acesso a isso. Eles foram criados, eles estão sendo criados nesse ambiente. Então, se a gente não conseguir acompanhar, a gente vai estar sempre um passo atrás. E só vai ver quando já vai acontecido o pior. Doutoras, como a gente... falando com o delegado, né, a respeito dos crimes cibernéticos, e as pessoas que caem no golpe, os adultos que caem no golpe, são leigos, assim como as crianças também. E aí, a gente conversando, campanhas, como ensinar você não cair no golpe do falso advogado, você que tem uma causa na justiça, ensinando você que recebeu um link, não clicar, porque você pode estar deixando a pessoa invadir o seu telefone. Trazendo para as crianças, seria interessante as escolas, vamos começar pelas escolas, ter uma campanha na escola, ensinando até que ponto você poderia chegar a clicar num link, a um colega mandar um link para você e você não sabe que tipo de conteúdo tem naquele link que pode ser prejudicial a você. Os pais, ensinar para os filhos que nem tudo que está na internet é do bem. Sim, pode falar. Eu digo assim, que
Existem muitas campanhas educativas, mas que a gente vai precisar, para as crianças e adolescentes, adequar a linguagem, né? Algumas campanhas educativas, elas têm um conteúdo técnico que funciona muito bem para nós, adultos, né? Para os idosos, mas a gente precisa adequar essa linguagem. E eles têm até preguiça de escrever. Uns N's aí, uns TD, não sei o que lá, que ninguém sabe o que é, mas eles... Tudo bem diferente, isso, né? Então eles entendem tudo, a gente nada, né? Exato, mas a gente vai precisar se adequar também para entender a linguagem deles. E assim, e sobre essa questão da linguagem, o que é que acontece? A gente não consegue alcançá-los, mas as plataformas digitais que querem causar esse mal, as pessoas que estão querendo aliciar os nossos filhos, eles sabem como falar nele. Se a gente olhar as crianças hoje em dia, a gente pega o celular, eles já nascem com esse movimento, né? Então, assim, se você deixar o seu filho com o celular, ele vai vendo esses vídeos de short que vai ser regulamentado, que tem que ser regulamentado pelo ECA, né? É um dos passos que o ECA Digital já apoia, essa do scrolling. Então, assim, eles sabem como chegar. Eles sabem que se a gente colocar um aplicativo, por exemplo, lá em casa assistem, esqueci o nome, Roblox e tem outros. Então, assim, o próprio joguinho, ele vai jogando mensagens. Fulaninho, que eles têm grupos em comum, fulaninho acabou de entrar. Então, assim, eles vão tirando a concentração do seu filho para dentro do jogo. Então, assim, essas notificações, o próprio ECA Digital já manda proibir, porque sabe que é um atrativo para essas crianças. A linguagem tem que ser adequada para essas crianças. É responsabilidade dessas plataformas digitais que essas informações não sejam tendentes a viciar a criança. O joguinho de recompensa está proibido. Então, assim, você vai comprar Roblox, você compra não sei quantos Roblox para comprar roupinha, isso e aquilo, não pode mais. Meninas, então, as plataformas vão ter que se adequar a isso. Olha só. Isso foi um avanço importantíssimo. Muito. Olha só, gente. Olha, eu vou só mostrar aqui a quantidade ainda de coisa pra gente falar, nós não vamos terminar nem a metade. Mas só pra gente fechar, porque já disseram assim, tá na hora. Só para, de uma maneira bem simples, para quem está em casa entender, qual o papel do ECA Digital, como que vai fazer para tirar algumas coisas que não seja acessível aos nossos filhos. Eu acredito que o papel principal do ECA Digital é a pedagogia que ele vai trazer para o ambiente digital, para nós famílias, para nós enquanto cidadãos da sociedade, para nós educadores, para nós comunicadores, para nós operadores do direito, porque ele vai dar mecanismos de proteção à criança e adolescente nesse cenário digital e, principalmente, que a sociedade possa entender melhor e ser conscientizada de o quão prejudicial é o ambiente digital ilimitado. Doutora. Eu acho que a principal contribuição que o ECA Digital traz para a gente é a informação. Né? Porque até anos atrás, antes do ECA, a gente tinha várias leis esparsas protegendo a criança de uma forma geral. Mas o ECA Digital, ele está trazendo essa informação da nocividade da rede social num aspecto muito maior. Então, assim, hoje a gente sabe os efeitos que um joguinho bobo que a gente achava que tinha, de uma recompensa simples, sabe que o efeito está trazendo. Então, assim, ele traz esse protagonismo para a questão da educação digital. Então, a gente precisa de informação como base de tudo. Informação para que tenha acesso à educação digital. Não é o caminho a gente proibir que os nossos filhos tenham acesso às redes sociais. Eles precisam ser educados, como a gente educa na vida em sociedade. Então, quando eles tiverem esse acesso a essa educação digital, eu acho que é o mais importante. E aí, a responsabilidade das plataformas digitais entra aí, nessa questão da coparticipação na educação digital. Meninas, muito obrigada pelo carinho de vocês, por ter recebido o meu convite e ter vindo. Mas isso é só o primeiro, de coração. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada mesmo. É muito bom estar falando de um assunto tão importante. E aprendendo, né? Aprendendo, sempre aprendendo. Compartilhando informações e conhecimentos, é o que a gente precisa. Gente, olha só, muito obrigada pelo carinho de vocês. Até sexta-feira que vem, meu cheiro, minha gratidão. Lembrando, Pode Lei Acre é o nosso Instagram, Rádio Calçadão Acre é o nosso canal no YouTube. E sexta e domingo, TV Rio Branco, canal 8, e nós te esperamos, tá? A mãozinha para dar sorte para finalizar. Obrigada, muito obrigada. Gente. Obrigada.
O Ultrafocus é aquele tratamento que todo mundo ama porque realmente faz diferença. Ele usa ultrassom microfocado para firmar a pele e estimular o colágeno de um jeito seguro, sem cortes. Essa tecnologia trabalha lá no ponto certo, ajudando a definir o contorno facial, suavizar linhas, levantar a pele e devolver aquela aparência mais descansada e firme que a gente ama. É perfeito para quem quer melhorar flacidez no abdômen, braços, pernas, interno de coxas e glúteos. Clínica de Estética Rosa de Saron, porque cuidar de você também é um ato de amor. A Rápido Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutora Anastácia, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna. Dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, eu tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou. Um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto. Justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia, tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais